Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast e por falar em economia criativa e inovação. Podcast promovido aqui pela Edu Criativa e com a parceria da ZGM Studios. Estamos hoje aqui com a Patrícia Sugueta, que é gerente executiva do SESC Cadeião. Vamos conversar um pouquinho, né, Patrícia? Falar um pouquinho aqui sobre as atividades que estamos juntos em algumas delas, né? Sim. E nos conhecemos aí em algumas entidades. Mas antes da Patrícia começar a falar, não se esqueça de você dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com os amigos, nos siga também, né, nas nossas redes sociais e aproveite para ver os nossos demais podcasts aí, né? Toda semana tem material novo, né? Temos aí material interessante para podermos olhar, podermos nos atualizar em temáticas relativas à economia criativa e inovação. Patrícia, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço esse convite, professor Leandro. A gente estava comentando aqui, né, Patrícia, a quantidade de grupos e de entidades que nós estamos vinculados, né? Sim, nós participamos de várias governanças, né, e nos encontramos nessas reuniões semanais, quinzenais, e isso a gente foi trocando informação, se conhecendo um pouco mais, aproveitando do conhecimento também seu, né, professor, lá pro Cadeião. Acho que isso foi muito bacana. Exatamente. Você vê como que é importante a gente falar do Cadeião, né? O Cadeião, hoje ele tem esse papel estratégico ali na Rua Sergipe, que é um dos grupos do qual você faz parte, né? Sim. Essa questão de trabalhar com a Rua Sergipe. Eu me lembro, Patrícia, quando a gente começou a discutir a revitalização da Rua Sergipe, já faz algum tempo, o Cadeião ali, ele sempre foi um marco importante, né? O Cadeião, ele é um prédio histórico, né, que tinha um significado de cadeia pública e ele se transformou. Hoje ele é um centro cultural de referência aqui em Londrina e acompanha esse desenvolvimento da Rua Sergipe e participa dessa governança da Rua Sergipe há mais de 10 anos, então é uma das entidades que apoiam esse desenvolvimento, essa evolução da Rua Sergipe, né? E a gente está lá para ajudar tanto os comerciantes quanto a questão cultural, social da rua também. E tem muitas atividades, coisas acontecendo ali no SESC Cadeião? Sim, nós temos atividades todos os dias, de segunda a domingo. Logicamente, final de semana a gente tem uma programação mais intensa para a família, gratuita também, para quem não conhece um centro cultural poder visitar, usufruir das nossas atividades e poder ficar. E durante a semana a gente tem muitos cursos, laboratórios culturais de teatro, artes, música, yoga, literatura, audiovisual também. E a gente está ampliando, né? Então, a gente tem muita atividade cultural, tanto sistemática para a pessoa fazer todas as semanas, quanto pontuais para conhecer o nosso espaço. Sabe que de vez em quando eu passo ali, mais no começo da noite, e tem luz acesa lá, né? A gente fica aberto até às 10 horas da noite. Até às 10 horas da noite? Então, começa às 9 e fica até às 10. E a nossa turma de yoga já começa às 7 horas da manhã. A turma animada tá lá cedinho, prestigiando o nosso espaço. Olha que legal, né? Eu acho super importante isso que a gente tá conversando, né? Porque a gente tem ali a história do Cadeião, inclusive houve um momento que quase que o espaço foi demolido, né? Sim, e essa cicatriz a gente deixou lá como marca registrada, né? Graças a Deus ele não foi demolido, a gente consegue mostrar essa história e a preservação do prédio para quem vai lá visitar e quem já conhecia a história do Cadeião, né? A gente recebe muitas pessoas que conheceram. Aqui antigamente os presos ficavam com o bracinho de fora, chamando as pessoas na calçada, né? E eles contam essas histórias. Pra gente é muito importante, porque isso agrega, né? Pra gente recontar essas histórias para esse público novo que vem visitar e até para as crianças entenderem, né? Como que era um espaço antigamente, qual a preservação que foi feita de toda essa estrutura e das memórias que ali ficaram. Perfeito, Patrícia. Um outro grupo do qual você faz parte ali também, representando o Cadeião, é do Centro Histórico, né? Sim. Então a gente tá falando aí Rua Sergipe, nós estamos falando do Centro Histórico, e o Cadeião, junto com outros, né, espaços ali da Rua Sergipe também, como por exemplo o Museu de Arte, né, que é uma outra referência na mesma rua, mas o Cadeião ele se integra com esse centro histórico, podemos dizer assim, né? O Cadeião
agora ele recentemente começou a compor esse comitê do Centro Histórico também. Eu acho que vem fortalecer, né, junto com os outros espaços históricos que a gente tem no centro da cidade, para que seja revitalizado, desenvolvido esse centro que é tão importante, carrega tanta história de Londrina, né? Então a gente vem para ajudar nesse desenvolvimento e resgate mesmo da identidade da nossa cidade. Perfeito, você usou uma palavra importante, a identidade, né? Então a gente tá trabalhando com conceitos como patrimônio, memória, identidade, estamos falando aí de economia criativa, né? Afinal de contas, né, Patrícia? Mas a gente estava conversando no começo que a sua formação inicial não é na área cultural, né? Não, eu sou formada em administração de empresas, venho de uma trajetória mais comercial, de marketing, passei por algumas indústrias de moda. E aí acabei participando de um programa de desenvolvimento de liderança do Sesc Paraná, passei nesse processo e hoje eu estou no Cadeião há 8 anos. 8 anos já. Que coisa, né? Como o tempo passa, né, Patrícia? Sim, é isso passa. Aí. E parece que foi ontem, né? Parece que foi de eu ontem. lembrar como que foi todo esse treinamento, por onde eu passei, várias unidades pelo Sesc do Paraná, né? E acabei ficando no Sesc Cadeião, que eu falo que é uma das unidades mais lindas que a gente tem aqui no Paraná. É verdade, eu concordo. E você trabalhou com moda, então? Como que é esse negócio de trabalhar com moda, Sim, Patrícia? trabalhei com moda, principalmente na área comercial e de marketing. Eu acho que aí também deu esse início dessa parte criativa, né? Lidar um pouco com essa análise crítica, entender um pouco da questão de artes visuais também. Acho que essa experiência profissional também me deu base para poder entender um pouco desse mundo da cultura, né? E valorizar isso. Com certeza, afinal de contas, moda também está no âmbito aí da economia criativa, né? Sim, e hoje a gente também tem um curso de moda lá no Cadeião, né? Sim. Então, nós temos oficinas criativas, de reciclagem de roupa, e quando veio essa área lá para a gente poder fazer cursos e oficinas, também fiquei muito feliz. Que legal, né? Há quanto tempo aqui o Cadeião está funcionando ali, né, como SESC, como um espaço cultural? O Cadeião ele foi inaugurado dia 10 de dezembro de 2014. Certo. Foi um presente, né, para Londrina, no dia do aniversário de Londrina. Então, ele já está lá há quase 9 anos. E esse ano também vai ganhar mais um presente agregado lá, que é o Museu do Café, né? Então, o Museu do Café, que parecia um sonho tão distante quando a gente começava a falar sobre ele, né? Pois é. E ele já está quase pronto, né? Então, ele passou por esse processo de reforma, de obra, adequação de espaço, né? Porque também é um prédio antigo. Sim. E como vai ter esse fluxo de pessoas transitando lá por dentro, e a gente precisou adequar áreas também para abrigar um museu e abrigar mais salas de aula, nós precisamos fazer todas essas adequações. E isso leva tempo, né? Sim. Mas daqui a alguns meses ele já vai ser inaugurado. Tá ficando bem bonito, viu? Sim, eu acho que ele ganhou aquela parte da esquina lá, né? Sim. E a gente quer valorizar aquele pedaço da Rua Sergipe mesmo. Então, isso é uma coisa que eu queria falar com você. Me parece aquela região onde está o Sesc Cadeião, agora onde está, né, onde vai ser ali o museu, me parece que é uma região que tá se transformando aos poucos, né? Se a gente olhar como que era 10 anos atrás, olhar quando começou, né, as atividades ali do Sesc Cadeião e como tá hoje, me parece que a região tá mais valorizada. É só impressão ou você acha que é isso mesmo? Eu acho que com essa vinda do Sesc Cadeião naquele espaço, o entorno também modificou, né? A gente viu que abriu um shopping a céu aberto lá, bem na frente do Cadeião. O comércio local também tem se desenvolvido. A gente tem feito um trabalho junto com o pessoal da Rua Sergipe também para desenvolver e valorizar todo o espaço da rua, né? Para a parte econômica e comercial também. Eu acredito que
histórico ele se transformando, ele consegue transformar todo o entorno também. Então podemos dizer que espaços culturais pode sim desenvolver uma localidade, pensando no aspecto econômico, né? Sim, pode desenvolver esse espaço do entorno e eu acredito que também a gente pode agregar com a comunidade que mora ali perto, né? A gente tem muitos moradores e residências mesmo, Sim, que estão lá há muito tempo. E hoje eles prestigiam a nossa programação. Isso é muito bacana, porque a gente tem uma troca, né? Eles contribuem participando do nosso espaço e a gente também pode oferecer atividades diferentes para aquelas famílias. é verdade. Sabe que olhando ali onde tá o Cadeião hoje, e eu passo muito por ali, tá? Então, a minha é um espaço comum para mim, né? Transitar por ali. E ali tem vários espaços que eu acho que são muito interessantes, que me parece que agregam, né? E ajudam a compor esse cenário que a gente tá comentando. Próximo dali nós temos a maternidade municipal, né? Que recentemente passou por uma reforma também, então isso dá uma outra cara, né? Atrás ali nós temos o VGD, né, que é o estádio, né, que para contar um pouquinho da história do Londrina Esporte Clube, tem que passar ali pelo VGD. E tem aquele museu, né, exato, do futebol. Tem o museu do futebol, então a gente começa a agregar valor, né. Nós temos a rodoviária, logo ali do lado também, próximo ao Sesc Cadeião, e temos também ali a questão do Marco Zero, Shopping Boulevard, e subindo a rua Sergipe, né, nós já estamos ali muito próximo do centro, do calçadão. Então eu tô falando tudo isso, Patrícia, para poder pensar que talvez nós estejamos falando ali de uma região, né, propícia para o desenvolvimento da cultura e da memória e do patrimônio londrinense. Talvez, nós já falamos sobre isso algumas vezes, um corredor cultural, né, onde a gente consiga trabalhar com tudo isso. E aquela localização é onde a cidade se iniciou, né? Exato. Tem a rodoviária, a antiga rodoviária. Então, era o trajeto das pessoas que vinham para Londrina e onde o fluxo acontecia. Eu acho que é muito importante a gente valorizar todo aquele pedaço do centro histórico. Tem muitos prédios e marcos importantes que a gente pode contar. E hoje as crianças não conhecem, né? Exato. E quando a gente conta a história de algum prédio, de alguma região, elas ficam encantadas e elas passam lá novamente e contam essa história para a família, né? E é isso que esse tipo de trabalho que a gente quer fazer, principalmente com as escolas, com as crianças que vão visitar o nosso espaço, né? Contar a história, a trajetória de todo aquele entorno para que elas valorizam e entendam a cidade onde que elas moram e os pais e a avós também se criaram. Legal, fortalecer memória, vínculos, identidade, né? Tem muitas escolas que visitam? Nós recebemos escolas quase diariamente. Que legal. Desde a educação infantil até o EJA, né? Que é a educação de jovens e adultos também. Para a gente é muito gratificante receber e poder compartilhar essas histórias e esse conhecimento com esse público. Que legal, né? Que bacana. Além das crianças, nós temos um espaço ali também para café, né? Se a pessoa quiser ir ali, tomar um café, conversar, fazer uma reunião, tem essa possibilidade, né? Dentro do Cadeião tem o Café Escola do Senac, Isso. que é o nosso parceiro, a gente fala que é a empresa irmã, né? Eles também fazem esse atendimento quase que diariamente, de terça-feira até os finais de semana, do meio-dia às 21 horas. Então, é um espaço muito bacana, eles fazem receitas e cafés elaborados, né? Para a gente poder compor o que a gente oferece, porque gastronomia também é cultura, Exatamente. né? Então é uma parte muito importante que a gente tem lá dentro do nosso espaço. Fica aí o convite, pessoal, né? Ir lá tomar um cafezinho, conversar. Delicioso. Vai lá, experimenta, Exato. né? As formas de como o café é passado. A gente tem a barista também, que dá toda essa explicação, é muito bacana. É um espaço muito agradável, né? Sim, e aproveitar aquele espaço também para fazer reuniões, né? Exato. Logo em frente do café tem uma galeria de artes também, então aproveitar para apreciar
principalmente os artistas locais que expõem lá no nosso espaço, e conhecer um pouquinho mais. Bom, Patrícia, eu acho que quem não foi agora tá ficando com vontade de ir, né? Tem que conhecer, até porque é um espaço que fica aberto de manhã até à noite, né, professor Leandro? E a maioria das atividades são gratuitas. Então, a pessoa ela tem que aproveitar essa oportunidade como uma opção diferenciada, né, de turismo, lazer, cultura. Perfeito, é isso mesmo. Patrícia, nós nos envolvemos também, eu falo nós porque nós estamos juntos nesses ambientes, né? Nós estamos ali no Conselho de Turismo, né? Nós estamos ali também na governança de turismo, ou seja, nós estamos falando de economia criativa, nós estamos falando de identidade, nós falamos aqui sobre a potencialidade que esses espaços têm para transformar e para, né, valorizar até economicamente uma localidade, uma região, e também está envolvido com a questão do turismo, né? Eu acho que o turismo, ele tá interligado com a cultura, Exato. Né, e com a história, e essas governanças, as reuniões que nós participamos, né, professora, é muito importante para a gente trazer esse resgate mesmo da história de Londrina pro turismo, né, de uma forma de divulgar a cidade, como que a pessoa que não conhece Londrina pode conhecer através da nossa história, da cultura que aqui existe, dos povos diferentes que aqui tem, né, e aí a gente ir valorizando essas identidades nas atividades mesmo que a gente tem, então na gastronomia, na parte cultural, nas apresentações, nos artistas que a gente tem aqui em Londrina. É verdade, Londrina é muito favorável para o turismo, né? Se a gente for pensar só a diversidade cultural que nós temos, diversidade de grupos, né, étnicos que vieram para Londrina. Você falou aí algumas vezes de gastronomia, né? A gastronomia também é algo bastante importante que marca, né, a cidade de Londrina. Então, tudo isso favorece também, né, a constituição de Londrina como um destino turístico interessante para as pessoas conhecerem, né? Exatamente. Essa diversidade que é uma das identidades da nossa cidade, né? Então, conhecer um pouco de tudo e por que tem essa miscigenação de povos aqui em Londrina, acho que isso é importante para a gente, que é daqui da cidade, Sim. Mas também para quem é de fora, né? E que tem muitas opções, né? Tanto de restaurante, quanto lugares para passear, para visitar, e que contemplam toda essa diversidade. Exato. É isso aí, Patrícia. É muito bacana de conseguir enxergar esse vínculo da cultura, né, de espaços culturais como o Sesc Cadeião. Muitas vezes as pessoas falam que Londrina não tem espaços, muito pelo contrário, nós temos, né, muitos espaços interessantes. Eu acho que o Sesc Cadeião e agora, né, daqui a pouquinho o Museu do Café, né, vai agregar e vai, né, trabalhar junto, imagina ali, né, com o Sesc Cadeião. Então são espaços importantes e interessantes que precisamos falar, né, precisamos divulgar para que as pessoas possam realmente compreender que sim, Londrina tem esses espaços, precisamos nos apropriar deles, precisamos conhecer melhor um pouquinho, né, esses espaços. Nós falamos que o Sesc Cadeião e agora o Museu do Café só existe porque tem pessoas que querem frequentá-lo, né? E o Museu do Café, ele está sendo formado porque a gente está tendo o apoio da comunidade, Sim. Né? O museu não é nosso, o museu é das pessoas de Londrina que viveram, que tiveram família aqui, e a gente consegue só contar essa história, né, através do café, porque as pessoas têm contribuído. Queria até pedir uma deixa aqui, professor, para solicitar esse apoio, né, das pessoas poderem contribuir com acervos, fotos, contar histórias, objetos que tenham relação com o café e possam doar para esse acervo do Museu do Café. Eu acho que é muito importante, a gente vai recontar essa história dos objetos doados, né, e a história da família que vai vir a doar esses objetos, essas fotos para o nosso museu. Então, quem puder contribuir, tem uma história aí bacana relativa ao café, a gente está aberto para receber essa doação também. Aí as pessoas procuram quem? Podem me procurar, podem procurar qualquer pessoa da equipe do Sesc Cadeião, que a gente vai receber, vai escutar a história e com certeza a sua marca vai estar lá dentro do Museu do Café. Muito bem, eu acho que é importante isso, as pessoas saberem que podem contribuir, né, para essa exposição e que a marca, né, da comunidade como um todo esteja lá.
Nosso tempo aqui passa muito rápido, viu, Patrícia? Nós já estamos aqui com o tempo esgotando. A gente tem muitos assuntos, né, Exato. professor, relacionado à economia criativa. Exatamente. Tanto turismo, cultura, história, é tudo interligado, né? É isso aí, gostaria de agradecer novamente por você ter aceitado o convite, né, de estar aqui conosco, falando um pouquinho sobre economia criativa e inovação, né, falando um pouquinho sobre a sua experiência, né, sobre o SESC Cadeião, e tenho certeza que quem acompanhar e quem assistir aqui esse podcast vai gostar muito e vai, se já foi, vai novamente, se ainda não conhece, vai visitar, né, o SESC Cadeião. Eu que agradeço essa oportunidade, poder divulgar, né, o SESC Cadeião, Museu do Café, esse espaço tão bonito e tão rico culturalmente de história aqui para Londrina. Então, deixo esse convite também para as pessoas visitarem o nosso espaço, que a gente está aberto e só existe por causa de vocês. É isso aí, obrigado, Patrícia. E você que está acompanhando, então, né, o nosso podcast, novamente, né, não deixe de deixar ali a sua curtida, faça o seu comentário, compartilhe, né, com os colegas aí, veja os nossos outros vídeos também, as nossas outras entrevistas, né, valorize aí o nosso podcast por falar em economia criativa e inovação. Novamente, nosso agradecimento especial às EGM Studios, né, que é quem possibilita e viabiliza, né, o nosso podcast, e, né, fica a dica, toda semana, né, um vídeo novo para você acompanhar, ok? Obrigado a todos e até a próxima.